na carta segundo escreveu Paulo aos Coríntios, primeira carta, Paulo aos Coríntios, a primeira carta, capítulo 15, nós vamos ler, e nós vamos nos debruçar sobre os versículos de 1 a 11 tão somente, visto que a carta é bem grande, tá? A carta é bem grande, então nós vamos nos debruçar sobre os versículos de 1 a 11. Capítulo 15 da primeira carta aos Coríntios, versículos de 1 a 11, tá? Vamos novamente também esperar as crianças abrirem. Estão querendo uma cultura bíblica, de abertura da Bíblia, de acompanhamento, o que nos facilitará na fase adulta dessas crianças. Capítulo 15, primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículos de 1 a 11, ok? Amém? Podemos ler? Assim diz a palavra de Deus. Irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anuncieis, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vô-la preguei, a menos que tenhas crido em vão. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e apareceu a Cefas e depois aos 12. Depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago, mais tarde, por todos os apóstolos, e, afinal, depois de todos, foi visto também por mim, como por um nascido fora do tempo. Porque eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus, mas pela graça de Deus sou o que sou. E a sua graça, que me foi concedida, não se tornou vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus comigo. Portanto, seja eu ou sejam eles, assim pregamos e assim crestes. Amém? Senhor Deus, te agradecemos pela exposição da tua palavra e pedimos entendimento para aplicá-la. Então, que eu ouça e que eu compreenda e guarde, e que eu anuncie esta palavra que veio até mim. No nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Vamos lá. Em que momento estamos da exposição da palavra de Deus? Por que estamos utilizando a carta de Paulo aos Coríntios? Nós temos um objetivo nesta comunidade, nesta igreja, nesta parcela do corpo de Cristo, que é a instrução máxima do povo de Deus para que essa igreja seja luz numa cidade de trevas, e para que essa igreja seja um manancial de águas limpas numa cidade onde onde a maior parte das fontes são de terra, de água suja com barro. O que eu quero dizer com isso? Uma cidade totalmente esotérica, uma cidade totalmente hostil, uma cidade que se vale pelo pragmatismo dos seus salários no nível mais alto do que o resto da população brasileira, pelo alto funcionalismo público e exatamente pela casta do poder legislativo, judiciário e executivo, que é de maior escalão. Então faz com que tudo seja de acordo com o poder aquisitivo. Já notaram isso? Bairros mais nobres, segmentos mais nobres, plano de saúde mais caro, casas mais caras, imóveis mais caros, há toda uma segmentação de acordo com o valor econômico das coisas, o valor pecuniário em função dos altos salários.
Só que ao tempo que tem esse nível de alto salário, nós temos uma baixa produção espiritual, uma morte espiritual, quase que, vamos dizer assim, na totalidade do Distrito Federal não fossem as igrejas, não fossem os cristãos. E eu ainda digo mais, dentro de um filtro ainda mais rigoroso, até mesmo cristãos entraram nessa roda de uma morte espiritual por conta dos seus altos salários. Não que ter alto salário é um pecado, mas deixar e abandonar a fé e a humildade e o respeito e a simplicidade do evangelho é uma morte espiritual. Então nosso objetivo é a instrução de uma igreja nesse sentido, de que você seja um impacto, de que você seja um arauto do Rei Jesus nessa sociedade, de que você mostre para as pessoas que existe um caminho da simplicidade do Evangelho, que nós podemos viver para Cristo, para Deus em todos os momentos das nossas vidas, inclusive com os nossos altos salários, se for o caso. Rogo a Deus que essa igreja tenha aqui, nós tenhamos pessoas com altos salários para que pastores sejam sustentados, para que a obra missionária seja sustentada. Então estude mais, trabalhe bem, mas guarde o dia do Senhor. Estude mais, trabalhe bem, mas guarde a sua família e tenha tempo para a sua família. Lembre-se dos preceitos, pois em 6 dias o Senhor criou os céus e a terra, e no 7º contemplou a beleza da sua criação. Por isso devemos fazer de igual modo. Dedique este dia ao Senhor. Dito isso, nós começamos na última escola bíblica a trabalhar introduzindo e trazendo para a igreja toda a obra de Deus que está na construção da igreja, na salvação de Deus para os homens, na reconciliação de Deus conosco por meio da cruz. E nós trabalhamos dentro daquilo que o credo niceno nos trouxe. Vocês lembram disso? E por isso que eu adverti a igreja e o segmento evangélico, o segmento reformado, acabou esquecendo as suas origens e trata a palavra credo com um nojinho. Já notaram isso, né? Credo, isso aqui, não como isso, ou pisei em tal coisa, credo, que nojo, não sei o que e tal. Larga essa cultura pagã e traz para você uma cultura bíblica, uma cultura cristã, uma cultura que remonta às nossas origens. Credos são confissões de fé que você vai levar para sempre. Quando você fala, creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, creio em Jesus Cristo, nascido da Virgem Maria, creio no Espírito Santo, creio na ressurreição dos mortos, creio que Jesus voltará para julgar o mundo. Você está declarando para o mundo a sua confissão de fé. É com base nisso, então, que mostraremos para vocês que nós não encontramos nas Escrituras ordenança a respeito de recitarmos algum credo, mas encontramos nas Escrituras credos, encontramos nas Escrituras confissões, declarações de fé. Por exemplo, quando Moisés fala ao povo, ouça Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor, amai a Deus sobre todas as coisas, né? Fala assim, abandone-se. Então é uma confissão de fé, amar ao próximo como a ti mesmo. Isso é uma confissão de fé que está lá no Antigo Testamento, na Antiga Aliança. Amarás, pois, o Senhor teu Deus com toda a tua força, com todo o teu entendimento, com todo o teu coração. Isso é confissão de fé. Ouça Israel, não há outro Senhor. Então isso era recitado nas sinagogas, isso era recitado nas cerimônias, isso era uma confissão de fé. Até mesmo o estrangeiro que estava no meio de Israel prestava reverência. Aqueles estrangeiros que eram assimilados pelo povo de Israel, porque haviam muitos que gostavam da fé dos judeus e eram chamados de homens piedosos. Eles não eram ainda judeus por conta que não haviam se praticado a circuncisão, mas eles professavam a fé dos judeus. Então eles estavam no meio dos judeus. Então os israelitas acabaram tendo mais contato ainda com esse povo quando foram levados para os exílios, e lá não tinha mais o templo. E aí eles tinham que fazer as reuniões em casas, daí o surgimento histórico das sinagogas. Havia alguém que levava uma palavra, havia a recitação do Shema, havia exatamente essa confissão de fé, e aqueles que iam se agregando eram recebidos nas comunidades. A igreja então nascente começa a falar isso depois, quando veio o tempo de Cristo. A igreja apostólica, a igreja cristã adotou a recitação exatamente dessas declarações de fé.
com a morte dos apóstolos foi necessário fazer uma confissão de fé, porque a igreja foi inundada por falsas doutrinas. Por exemplo, o arianismo, que falava que Jesus Cristo não foi um Deus nascido em carne, que Jesus Cristo não nasceu de uma virgem. O docetismo, que falava que Jesus Cristo, na verdade, havia sido um homem normal e que em determinado momento da vida desse homem normal, Jesus Cristo encarna nele e aí passa a ser o Jesus Cristo histórico que nós conhecemos. Então, para combater essas falsas doutrinas, a igreja idealizou o Antigo Testamento fala de confissões de fé, então vamos fazer a nossa, e aí daí nós chamamos de o credo apostólico, que foi constituído não pelos apóstolos de Cristo, mas pelos pais da igreja, pelos pais latinos do Ocidente especialmente, e eles fizeram então entre o século IV e o século VI, eles fazem aquilo que nós chamamos essa construção de uma confissão de fé, exatamente, que era da igreja cristã universal. Por quê? Porque não havia ainda a igreja cristã do Oriente e não havia ainda a igreja cristã do Ocidente. Ok? Por quê? Só houve a igreja cristã do Oriente e a igreja cristã do Ocidente no ano de 1054, quando houve o cisma da igreja cristã mundial, onde a igreja do Oriente expurgou e mandou embora o Papa ocidental, dizendo: olha, nós não temos parte com vocês, porque vocês não estão seguindo a Bíblia corretamente. Por sua vez, o Papa do Ocidente aqui, o líder romano, fala assim: nós também expulsamos vocês, ó povo do Oriente. Então ficaram duas igrejas nesse sentido. Mas até o século IV e VI, para defender a fé cristã, essa confissão de fé, que é o credo, era falada constantemente nas igrejas. E nós já começamos a falar sobre isso na última escola bíblica e continuaremos hoje. Então os credos falam da nossa crença. Lá nos credos há uma confirmação dos evangelhos e de toda a Bíblia. Então, quando nós recitamos essas palavras, nós estamos anunciando para o mundo no que cremos. Paulo, na carta aos Coríntios, ele está dizendo para vocês: nós pregamos algo para vocês, nós anunciamos aos Coríntios uma mensagem para vocês, bíblica, uma mensagem que está nas Escrituras, nós anunciamos Cristo para vocês. Por que vocês estão em dúvida? Você não vê uma ordenança bíblica no sentido de que você utilize o credo como algo que está, o credo está aqui nessa parte. Não, ele está difundido em toda a Bíblia, porque ele é a síntese de tudo que os apóstolos pregaram. Observe, por exemplo, carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículo 1. Irmãos, venho lembrar a vocês o evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Observa que Paulo está trazendo à memória deles no que eles creram. Na igreja aos Coríntios havia vamos dizer assim, um índice de carnalidade e humanismo muito grande, tal como nos nossos dias. Havia, por exemplo, situações em que eles comiam e bebiam tanto na ceia, que era uma refeição, que depois eles iam para verdadeiros bacanais e orgias. E Paulo combatia isso. Quando você lê na carta aos Coríntios, capítulo 11, versículo 23, que ele fala assim, que é a síntese já: porque eu recebi do Senhor que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão. Aquilo já é o final de uma grande exortação que ele está dizendo: se você tem fome, você come em casa. Você tem que esperar o pobre, porque era uma refeição, irmãos, que era servida na ceia. Espera o pobre. Você que traz um fricassê, espera aquele que trouxe uma batatinha assada, porque senão ele fica sem proteína. Então espere uns pelos outros. E quando vocês tomarem vinho na ceia, tomem um pouquinho só, de modo que vocês não saiam de si e fiquem sem o Espírito Santo de Deus, no sentido de vocês ficarem cheios de bebida e não cheios do Espírito Santo. Então, Paulo está combatendo, neste final dessa carta, já é o resumo de tudo aquilo que ele falou para trás. Vocês creram na minha pregação? Apolo pregou isso, Cefas, que Pedro pregou isso. Na verdade, todos nós pregamos o mesmo Cristo. Então vocês, ó Coríntios, estão acreditando que vocês vão ser salvos pelas obras da lei novamente? Não. Observem também, ó Coríntios, que vocês não podem misturar a fé cristã
com o paganismo de vocês. E acaba com esse negócio de que você vai ao mercado e você pode comer isso, pode comer aquilo, não pode comer aquilo outro. Tanto é que é nessa carta que Paulo declara: quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, façam para a glória de Deus. Também é nesta carta que Paulo fala assim: ó, você não leve irmãos seus para tribunais, porque os ímpios não sabem julgar direito vocês. Não há porventura entre vocês alguém sábio que pode resolver as questões jurídicas entre vocês? Ou vocês não sabem que vocês vão julgar o mundo? Como é que você vai submeter a tua causa a um juiz ímpio? Como é que eu vou submeter a minha causa ao STF? Um antro de juízes ímpios, que agora, pela vaidade de uma ministra, de uma juíza, lançou o julgamento agora da DPF 442, se eu não me engano, para legalizar a morte de inocentes até 12 semanas por meio do aborto, para satisfazer a autodeterminação hedonista de mulheres decaídas e de homens decaídos que odeiam a vida. É isso que Paulo está dizendo na sua literatura pregressa aqui do versículo do capítulo 15. Então ele está dizendo: nós anunciamos esse evangelho para vocês, vocês receberam e vocês ainda perseveram nele. Eu quero lembrar vocês disso. Observem, isso é base teológica para que exista um credo apostólico que diga: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, creio em Jesus Cristo, que nasceu de uma virgem, morreu e ressuscitou pelo poder de Deus e hoje está sentado à destra de Deus Pai. É base bíblica para que a gente diga: creio no Espírito Santo, que é o selo de perdão para a igreja de salvação, creio na ressurreição dos mortos, creio que Jesus Cristo voltará para julgar o mundo. É nisso que o credo apostólico se embasa e está nas Escrituras. É isso que Paulo está dizendo: nós pregamos isso para vocês. Por que vocês se submetem novamente ao jugo da lei? Por que vocês se submetem novamente ao paganismo? Por que vocês se submetem a sacrifícios de crianças? Ó Brasil, ó nação, que um dia foi chamada a nação mais cristã do mundo, não é mais, é uma nação pagã que mata os seus infantes por meio do aborto. Versículo 2: por ele quem? Por esse evangelho que eu preguei a vocês, também sois salvos. O que é evangelho propriamente dito? Na língua portuguesa nós chamamos de boas novas, mas não é a palavra mais assertiva, mais correta. Eu prefiro a pronúncia inglesa, que é a boa notícia. Boas notícias. Deus não está mais longe de vocês, Deus está perto, porque Jesus Cristo encarnou como Deus encarnado. A boa notícia é essa. Deus agora para vocês tem um caminho de salvação, ó gentios, ó povos da terra, que não é a lei de Moisés, mas é a lei personificada, que é o Cristo, amor e perdão nas nossas vidas. Por ele, por causa desse evangelho, também sois vós, se retiverdes a palavra, tal como vou-la preguei, a menos que tenhas crido em vão. E aqui ele traz uma advertência. Vocês têm a palavra com perseverança? Vocês têm a palavra de Cristo em vocês ainda, que eu preguei a vocês? Vocês retiveram esse evangelho? Eu temo ter pregado em vão. Toma cuidado. Se vocês retiverem, vocês ainda tenham crido com verdade e não em vão. Antes, versículo 3 de tudo, vos entreguei o que também recebi. Ele usa a mesma técnica do capítulo 11. Eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Que na noite que o Senhor Jesus foi... Aí, 2 pontos, ele explica. Aqui de novo, tem 2 pontos. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi. 2 pontos. E agora ele explica o que entregou a nós, a igreja dos Coríntios, que serve para nós hoje. Observa, o que ele entregou a essa igreja? Que Cristo morreu pelos nossos pecados segundo as Escrituras. O que o credo apostólico fala? Creio em Jesus Cristo, nascido da Virgem Maria, que sofreu sob a mão de Pôncio Pilatos, foi levado à cruz e ressuscitou ao 3º dia. É isso que o credo fala. Base bíblica para que haja uma síntese, para que a igreja proclame. E quando eu proclamo a minha fé,
eu estou dizendo ao mundo: ó mundo caído, a cosmovisão correta é esta, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. E quando o credo apostólico, o credo niceno fala: creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, naturalmente está afastando ideologias humanas, a falsa doutrina do evolucionismo, de que o homem é nascido por meio do quê? De uma ameba, de uma bactéria que evoluiu da água para a terra e depois se tornou um símio de Deus depositou para que nós chegássemos à condição de homem. Você entende então que a proclamação do Evangelho por meio do credo apostólico também é uma proclamação de cosmovisão, onde você refuta todas as demais e diz: eu acredito nisso, eu creio nisso, porque a palavra de Deus fala isso. Então não se envergonhe do Evangelho. Olha que Paulo fala, versículo 4, antes de tudo, versículo 3, antes de tudo vos entreguei o que também recebi. 2 pontos, e agora ele explica que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Não segundo Deus decidiu agora, vamos lá, vamos resolver agora. Não, já estava predeterminado desde antes da fundação do mundo. Algo planejado por Deus, pois Deus é o autor da salvação. Versículo 4, e que foi sepultado e ressuscitou ao 3º dia, segundo as Escrituras. Isso é importante, esta expressão segundo as Escrituras, porque nem a palavra dos apóstolos, nem o credo apostólico, nem a minha fé, nem a tua fé está afastada das Escrituras. Nós nos embasamos nas Escrituras. Nós não nos embasamos, nós não temos lastro no acaso. Nós não temos lastro em ideias da minha cabeça. Não, é pelas Escrituras do Espírito Santo de Deus que redigiu na mão dos homens. É por isso que já ouviram falar aquele ditado no meio cristão, tem muito isso, porque o Espírito vivifica e a letra mata, com base no versículo bíblico. Essa palavra é para um alerta, para que você entenda o seguinte, que quando a Bíblia fala que o Espírito vivifica, é no sentido de que a letra é do Espírito, agora dogmas humanos e uma religião vazia é dos homens. Então não vou estudar teologia porque a letra mata. Você está enganado, estude teologia. Não vou estudar ciências porque a letra mata. Estude ciências. Para combater lá na escola, na universidade, no trabalho, lá onde você estiver, vai ter alguém para te desafiar a demonstrar a sua cosmovisão. E aí, quando ele falar assim: eu não acredito em nada, aí você vai dizer simplesmente para ele: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Nisso você já vai criar pelo menos uma curiosidade. Como é que é isso? Creio em Jesus Cristo, nascido da Virgem Maria, que sofreu sobre a mão de Pôncio Pilatos e entregou sua vida na cruz, mas ele ressuscitou ao 3º dia. Como é que é isso? Então, essa expressão, segundo as Escrituras, Paulo está dizendo: ó Coríntios, eu não estou falando isso de mim mesmo, eu estou falando isso de acordo com toda a literatura das Escrituras Sagradas que estão em nossas mãos hoje, a Torá, os Salmos, os Escritos, os Profetas. Eu estou falando com base nisso. Versículo 5, depois que ele ressuscitou, aí vem a confirmação dessa ressurreição. Versículo 5, e Jesus Cristo apareceu a Cefas e depois aos 12, ok? Versículo 6, depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora. Por que ele fala sobrevive até agora? Porque aquelas pessoas que Jesus Cristo havia aparecido a elas ainda estavam vivas. E ele fala: alguns já dormem, ou seja, alguns já morreram, mas a maior parte dessas testemunhas oculares da ressurreição de Cristo estão vivos até hoje, quando ele escreve isso ainda no 1º século. Continuando, versículo 7, depois esse Jesus Cristo ressuscitado, segundo as Escrituras, foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos. Ele ratifica isso, e ao final, versículo 8, depois de todos, foi visto também por mim, como por um nascido fora de tempo. O que acontece aqui? Essa é uma explicação histórica.
Paulo está dizendo, o evangelho que nós anunciamos, do Cristo que veio ao mundo para salvar os pecadores, do Cristo que morreu e ressuscitou, ele foi lastreado pela ressurreição desse Cristo. A discussão nesse capítulo 15, se você ler um pouco mais aprofundado depois, e lá por mais de 40 versículos, você vai verificar que a discussão era: será que ressurreição é a verdade ou será que a aniquilação é a verdade? A diferença é ressurreição, vida após a morte, e vida depois com Cristo, com qualidade da eternidade em Cristo. A aniquilação, morreu esse corpo, acabou tudo como animais. Aliás, aqui uma outra explicação teológica, parece que eu estou falando coisas óbvias, mas é necessário falar o óbvio. Não existe céu de cachorros, irmãos. Não existe fada do dente. Não existe Papai Noel. Isso tudo é invencionice humana que acaba com a verdade dos homens. Aliás, para as nossas crianças, quando vocês forem se referir ao Noel, ao Santa Claus, né, como tem por aí, você fala o Noel. Não chame o Noel de papai, porque pai você só tem um, que é Deus. Nossa, pastor, como você é ortodoxo, como você é radical. Não, eu não sou radical. Aliás, eu não sou extremista, eu sou radical na palavra de Deus que fala. Cristo fala, não chameis a ninguém de pai, porque você só tem um pai, que é Deus que está nos céus. Tá bom? Então não deixa essa cultura ocidental entrar no nosso lar e a gente falar deliberadamente: ah, o Papai Noel, que lindo, o Papai Noel vai te visitar essa noite, vai trazer um presentinho para você. Lorota, celebre o Natal no sentido verdadeiro. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, aleluia, isso é Natal. Continuando, versículo 8, e ao final, depois que ele apareceu aos discípulos, aos apóstolos, a 500 pessoas, apareceu também a mim, Paulo está dizendo. Por quê? Logo depois que a igreja é fundada em Jerusalém, Paulo é um perseguidor da igreja. Lembram disso? Paulo é um perseguidor da igreja. E ele se envergonha: olha, eu acabei praticando crimes em favor do sinédrio judaico. E dito isso, eu me considero menor, porque eu fui muito maldoso com eles, mas Deus, sendo rico em misericórdia, me alcançou. E tempos depois ele apareceu a mim, para que agora, aquele flagelo que eu levava ao povo de Deus, eu trouxe agora sobre a minha própria carne, sofrendo na carne os sofrimentos de Cristo. Versículo 8 fala isso. Afinal, depois de todos, foi visto também por mim, eu posso atestar que Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, Paulo está dizendo, e isso lastreia o que eu estou dizendo a vocês: a ressurreição em Cristo, por meio da fé, é a verdade, ó Coríntios. Versículo 9, porque eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Aqui é uma autoconfrontação, ele está dizendo, está abrindo o coração para esses irmãos. Irmãos, eu persegui a igreja e eu peço perdão por isso. Mas observe o versículo 10. A obra graciosa que Jesus Cristo fez na vida do apóstolo Paulo e pode fazer na tua vida. Observe. Mas pela graça de Deus sou o que sou. Você pode dizer assim: pela graça de Deus sou o que sou. Antes eu estava perdido nos meus delitos e pecados, eu estava morto nos meus delitos e pecados, mas agora eu estou em Cristo. Veja o versículo 10. E a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Lembra que ele falou aqui no versículo? Olha essa correspondência. Versículo 10 com versículo 2. Parte final do versículo 2. A menos que tenhas crido em vão. Vocês, ó Coríntios, não creiam em vão, porque na minha vida esse evangelho não foi em vão. Ele é verdade de Deus na minha vida. A ressurreição é a verdade, Cristo é a verdade, Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, isso é verdade. Ele morreu, ressuscitou, isso é verdade. Não creiam em vão, que a vossa fé não esteja abalada pelo paganismo, pelo judaísmo, por todas as falsas doutrinas que tentam tirar o foco de Cristo, pelo consumismo dos nossos tempos, pela incredulidade dos nossos tempos. Brasília, uma cidade cética, uma cidade fria de relacionamentos, de amor ao próximo, de zelo. A gente aqui que nem sabe o nome do vizinho,
Nossa, você pedir emprestado um pouquinho de fermento do seu vizinho, uma cebola, tá faltando. Oh, que absurdo, que vergonha! Depois você lá entrega um pão de queijo, já faz amizade e fala de Cristo. Irmãos, você não é como o mundo que ignora as pessoas, você se importa com as pessoas. Paulo está numa missão de se importar com os coríntios, porque ele poderia ter ido lá, passado uma temporada, depois virado as costas e ido embora. Não, ele está ligando para ele, mandando mensagem, dizendo: irmãos, vocês não podem abandonar o Evangelho. Vocês não podem abandonar o que é mais precioso, é a fé em Cristo. E sabe como é que se abandona a fé em Cristo? Nos dias atuais? Aspectos práticos. Deixo de ir à igreja, começo a achar legal os valores do mundo, eu começo a achar normal algumas músicas que são pornográficas e anti-Deus, não só no tom da pornografia, mas no tom do ceticismo e da incredulidade. Eu acho tão legal o pastor Renato Russo, né? Uma poesia tão maravilhosa, um ímpio que conjugava algumas poesias e a gente acha legal, totalmente hedonista e longe de Deus. Eu acho tão legal, né? Caetano Veloso, Gilberto Gil, vai estudar a trajetória desse povo, todos eles são pró-positivismo, pró-aborto, uma literatura progressista que nega a existência de Deus, nega a Deus, nega a cristandade. Tem crente até que gosta de cantarolar: andar com fé eu vou, porque a fé não costuma falhar. Você acha que Paulo está negociando fé com os coríntios aqui? Paulo está dizendo: ou vocês têm fé em Jesus Cristo para que a minha pregação não seja em vão e a vossa fé não seja em vão, ou vocês estão perdidos sem Cristo. Que papo é esse de que a fé não costuma falhar? A fé em Deus não falha nunca. Que tipo de fé Gilberto Gil está falando? Talvez não seja a fé no Deus vivo, talvez seja a fé nas próprias obras humanas. Aí sim essa falha, porque os homens falham. Porque se eu for ter fé com a força do meu braço, irmão, no segundo dia que eu for exercer essa fé, eu já falhei. Ou talvez no mesmo dia. Outro aspecto prático de quem abandona a fé: não consegue mais perdoar. Já ouviram frases assim? Eu já vi isso na boca de crente: comigo assim, errou uma vez, acabou. Já ouviram essas frases? Não, eu até perdoo, mas não quero mais relacionamento.